Olá, você aí do futuro que está acompanhando as nossas lives de oficinas aqui no coletivo Código da Arte, no projeto Mães do Morro. Hoje é a nossa segunda aula, nossa segunda oficina de redes sociais. É muito prazer falar com vocês, contribuir, agregar no conhecimento de vocês. E hoje a gente vai falar sobre público-alvo e persona. Antes da gente entrar nesse assunto, quero apresentar mais uma vez o projeto para quem está chegando agora, me apresentar e aí sim a gente vai entrar na parte de conteúdo. Vamos compartilhar a tela com vocês. Prontinho. Vamos lá. Então, hoje é a nossa segunda aula na oficina de redes sociais. O projeto Mães do Morro é um projeto que é uma continuidade, na verdade, do projeto desenvolvido pelo Coletivo Cultural Código da Arte, contemplado pelo Vai2 em 2019. Esse projeto ele tem como principal objetivo desenvolver o desenvolvimento da cultura de mulheres, principalmente mães, e principalmente as mães que moram no bairro do Morro Doce, que é localizado no extremo noroeste de São Paulo. Esse projeto de agora, ele foi contemplado na 18ª edição do VAI, que é o Programa de Valorização de Iniciativas Culturais da cidade de São Paulo. E aí, me apresentando um pouquinho, eu sou a Vanessa, eu sou formada em Publicidade e Propaganda, sou pós-graduanda em Gestão de Marcas, trabalho com comunicação desde 2012, também escrevi um livro que chama Âmago da Imago, um epílogo sobre Alice, e atualmente eu trabalho numa agência aqui em São Paulo como diretora de criação. Então, eu vou ser responsável por levar, vocês desse universo de rede social, de gestão de marcas também, de conhecimento de como a gente pode usar as ferramentas disponíveis hoje para impulsionar os nossos negócios, sejam negócios que estão iniciando ou negócios que já estão aí trilhando o seu caminho. Então, vamos começar com a aula de hoje. Sugiro que quem não assistiu a primeira aula, que é uma aula que a gente fala, sobre o que é marca, começando nesse universo todo das redes sociais, a gente fala um pouquinho sobre o que é marca, quais são os passos para você criar sua marca, a gente fala um pouquinho sobre análise de mercado, como é importante a gente analisar o mercado para construir uma marca forte. E, partindo disso, hoje a gente vai falar como é importante a gente analisar o nosso público-alvo e a nossa persona para fortalecer a nossa marca, o nosso negócio, mas também para usar como estratégia de comunicação, para a gente se relacionar com esse público, para a gente se relacionar com esse outro, com esse nosso público-alvo, essa pessoa que a gente quer que seja esse cliente fiel da nossa marca. Então, público-alvo versus persona no dia 2. Para a gente começar essa oficina do começo, eu vou falar um pouquinho sobre o que é público-alvo, conceitos básicos, e o que é persona. E aí a gente vai falando sobre cada um desses termos, o que significa, como que a gente pode fazer essa pesquisa, como que a gente pode fazer essa definição para fortalecer o nosso negócio e principalmente para fortalecer a nossa comunicação. Então, o público-alvo, ele é um segmento, ele é uma parcela da sociedade que tem um perfil específico para qual seu serviço ou produto pode ser útil. Então, por exemplo, eu tenho uma marca de esmaltes. Eu tenho uma marca de esmaltes, então, da parcela da sociedade como um todo, qual que é o público que eu vou atingir com o meu produto, que é esmalte? Então, eu posso atingir salões de beleza, que seria, no caso, B2B, business to business, que é você trabalhando de negócio para negócio. Eu posso dizer que são consumidoras finais, mas qual que é essa parcela? Qual que é a idade desse público-alvo? Onde eles moram? Onde o meu produto ele vai estar inserido? Em qual praça, né? Então, eu vou vender o meu esmalte só em São Paulo? Eu vou vender o meu esmalte no Brasil todo? Eu vou vender, então, ele na região norte ou na região sudeste? Então, entender quem é exatamente essa parcelinha, da população que é específico para o seu produto. Já a persona, ela é muito, muito mais específica. A persona é o seu cliente ideal. Pensa aqui, se a gente tem um público-alvo que são mulheres
de 20 a 30 anos, que moram em São Paulo, que tem um salão de beleza. Então, nosso público-alvo é esse. A nossa persona não vai ser não vai ser essas mulheres que têm de 20 a 30 anos, que têm um salão de beleza e que moram em São Paulo. Vai ser a Joyce, que tem um salão de beleza localizado na zona sul de São Paulo, na zona noroeste de São Paulo. A Joyce, ela se formou em estética, ela tem como hobbies ir ao parque, ela gosta muito de utilizar redes sociais, então a gente vai entender melhor quem é de fato esse cliente ideal, quais são as dores dele, por que que ele vai escolher o nosso produto, quais são as dificuldades que ele encontra no mercado quando ele vai procurar uma empresa que vende esmaltes, o que que ele busca, né? Então, a gente vai entender muito mais especificamente esse cliente ideal, justamente para a gente criar estratégias de comunicação para que a gente possa se comunicar com ele, né? Para que a gente possa vender melhor o nosso produto, para que a gente possa criar conexões com esse público-alvo e com essa persona. Então, aqui na definição, persona é a representação de um cliente ideal para sua empresa, produto ou serviço. É um recorte muito detalhado e específico que envolve hábitos de consumo. Então, quantas vezes essa pessoa compra esmaltes? Qual que é a periodicidade que ela faz essa compra? Qual que é a rotina dela? Como que funciona o dia a dia dela? Então, ela é uma pessoa que trabalha de segunda a sábado, que não tem muito tempo, que gosta de fazer compras pela internet, porque ela precisa gerenciar melhor o tempo dela, não tem muito tempo para ir até a loja física. Quais são os sonhos dessa pessoa? Então, a Joyce quer abrir filiais do salão dela na Zona Noroeste inteira, nos arredores do Morro Doce. Quais são as crenças dela? Então, ela acredita em quê? Então, ela acredita que é importante empoderar as mulheres e ela tem um projeto de empoderamento para a formação de manicures ou para a formação de cabeleireiras. Quais são os desafios que ela enfrenta na vida dela? Quais são os objetivos dela? Quem que influencia a Joyce para comprar esmalte? É a blogueira? É a youtuber? São as pessoas que estão no círculo dela? Então, a persona, de fato, ele é esse recorte muito específico que a gente faz para entender quem é esse nosso cliente ideal. Essa pessoa que vai consumir o nosso produto, o nosso serviço, que vai criar, vai se tornar um cliente fiel da nossa marca. Então, esse retrato, ele é um retrato semi-fictício, né? A gente está criando uma pessoa, um cliente ideal, mas ele é semi-fictício porque a gente está usando de dados, de pesquisa, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, para criar esse perfil detalhado. Tá? Então, não é um achismo, é um estudo. E o estudo é importante tanto para negócios grandes, para negócios pequenos, para quem está começando agora, porque a gente precisa, como eu disse na aula anterior, entender com quem a gente está conversando, quem é essa pessoa. Então, a partir do momento que a gente entende isso, que a gente se planeja, que a gente estuda o mercado, que a gente entende quem é de fato o nosso público-alvo, o que que ele precisa, a gente começa a entender também quais são as oportunidades de mercado, o que que o nosso concorrente não está fazendo que a gente pode fazer. Então, planejamento é fundamental para o sucesso de qualquer negócio, seja ele um negócio grande, pequeno, está começando agora. Por isso que a gente está falando tanto sobre construção de marca, a gente vai falar hoje sobre público-alvo e persona, e vocês vão ver que isso tudo faz muito sentido quando a gente pensa em estratégia para redes sociais. Então, vamos começar falando sobre público-alvo. O público-alvo, como eu falei, é essa parcela, né, esse pedaço da sociedade que tem características em comum e para a qual o nosso serviço ou produto pode ser destinado. Então, por que que é tão importante a gente analisar o público-alvo? Na aula anterior, eu falei que grupos se formam por afinidades, né? São relações entre pessoas e com marcas não é diferente disso. Então, o nosso público-alvo, ele só vai se relacionar com a gente se a nossa marca estiver alinhado com os propósitos deles, com o que eles entendem, com o que eles querem. Por isso que é importante a gente definir, de fato, um segmento e analisar se esse segmento, de fato, é um segmento que faz sentido para o nosso negócio, que de fato está inserido no nosso negócio, porque se a gente
abre muito, por exemplo, a gente não vai ter um produto tão direcionado. Então, se a gente pensar e falar assim, o meu produto é um produto que é vendido para todo o Brasil, mas qual de fato é a segmentação? Qual que é a principal praça? Tá, é para todo o Brasil, mas onde eu tenho mais força? Onde eu quero atacar? Onde eu quero usar da minha linha de comunicação, da minha estratégia de comunicação para ser mais forte. Então, é possível ter um público-alvo que é atingido em todo o Brasil, mas qual que é a parcela de população, de lugar que você quer atacar primeiro, né? Para ser mais específico, para começar a criar força de mercado. Se você, por exemplo, está começando agora, você não tem um orçamento tão grande para atacar em tantas frentes, né? Para distribuir para o Brasil inteiro, porque isso depende de logística. Então, você tem que pensar estrategicamente qual que é o lugar hoje que faz mais sentido para o seu negócio. Se você tem um negócio online, por exemplo, e você fala assim, não, mas eu vendo para todo o Brasil. Legal, mas qual que é a principal parcela de clientes que você tem em cada estado? Porque isso vai ser interessante para você, inclusive, criar estratégias de negócio. Como que você pode, então, divulgar com mais força onde você tem maior público, onde você tem mais gente consumindo e vendo a sua marca. E aí você pode destinar uma verba maior, por exemplo, para criar estratégias para aquele público. Então, por isso que é tão importante a gente analisar o público-alvo. Quando eu falo que grupos se formam por afinidades, é isso. Se a gente analisa o perfil exato que a gente tem no nosso público, a gente consegue se comunicar com ele. E a gente consegue mostrar para ele que o nosso serviço, o nosso produto faz sentido para o dia a dia dele. Então, por que analisar o público-alvo? A análise do público-alvo vai te ajudar, como eu falei, criar uma boa estratégia de divulgação, vai te ajudar a ofertar os seus serviços com coerência. Então, saber para quem você está vendendo, quais são as dores dessa pessoa, o que ela precisa que você pode suprir, que você pode dar. E tudo isso ajuda na fidelização de clientes, que é o que a gente quer. A gente quer clientes fiéis, que consumam a nossa marca, que divulguem para outras pessoas, que gostem, que falem sobre. E para isso a gente precisa de uma boa estratégia de comunicação e, antes disso, conhecer bem com quem que a gente está falando. Então, além disso, ter uma boa segmentação do seu público-alvo auxilia, por exemplo, como eu disse, numa segmentação de campanhas de anúncios nas redes sociais. Por quê? Como que você vai vender para alguém que você não sabe quem é? Né? Como que você vai ofertar alguma coisa para uma pessoa que você não sabe se ela gosta do seu produto, se ela vai consumir, se é interessante para ela. Então, é necessário entender, sim, para quem a gente está vendendo. Então, resumindo, em linhas gerais, o público-alvo ajuda a definir posicionamento de mercado. Então, quando você está criando lá todo o seu campo, o seu modelo de negócios, que você está estudando a sua marca, construindo a sua marca, sabendo quais são os propósitos da sua marca, saber quem é o seu público-alvo ajuda a definir o posicionamento. Então, se o meu público-alvo ele tem X características, né? Então, como que eu posso me posicionar no mercado para gerar essa conexão com ele? A linha também ajuda a alinhar a comunicação, você saber como se comunicar com esse público, o que falar para ele, o que é interessante para ele, por exemplo, de ver nas redes sociais sobre o seu produto. Se a gente está falando em salões de beleza que consomem o seu produto, que é um esmalte, como que você pode gerar um conteúdo que é interessante para esse público, que é interessante para esse nicho, né? Então, você pode dar dicas de novas técnicas de unha, você pode dar dicas das cores, de tendências de esmaltes, o que está acontecendo no mercado, o que as pessoas estão buscando para ajudar esse empreendedor que tem ali o seu salão. Então é isso. Se você entende quem é o seu público, você pode ajustar a sua comunicação para criar, inclusive, estratégias de fortalecimento de marca, de conexão com esse público. Ele também ajuda nas estratégias de promoção, então entender quais canais que você vai divulgar os seus serviços, que tipo de benefício que esse público espera, se para ele é mais importante receber desconto, se para ele é mais importante a embalagem, o que ele espera de você, se ele gosta de um atendimento ágil, como que você pode
oferecer benefícios em relação ao seu serviço e produto que vão, de fato, atrair esse consumidor. E também te ajuda a identificar oportunidades de mercado. Como eu falei anteriormente, o que o seu concorrente está fazendo que você pode fazer, que não está fazendo, que você pode fazer. Então, ele tem o mesmo público-alvo que você, mas você estudou que dentro desse público-alvo tem um nicho específico, que você pode trazer outros benefícios e você pode se diferenciar da sua concorrência. Então, estudar o público-alvo vai te ajudar a criar estratégias que te coloque em outro patamar em relação ao seu concorrente. Porque ele faz aquilo, você está fazendo aquilo e outra coisa além disso, porque você estudou que uma parcela desse nicho, né, desse público-alvo, tem uma expectativa diferente que não está sendo suprida e você pode fazer. Então, por isso que é tão importante a gente analisar esse público. Então, para definir o público-alvo, tá? Você falou que o público-alvo é importante para fazer estratégia de comunicação, para promoção, mas como que eu faço para entender quem é esse público-alvo? Então, a gente tem 3 recortes importantes para a definição do público-alvo, que é o recorte geográfico, o recorte demográfico e o recorte comportamental. Então, você precisa definir no recorte geográfico onde que essa pessoa está. Você vai vender o seu produto para o Brasil? Para mais países? É para um estado específico? É só em São Paulo? É na região sudeste? É só na cidade de São Paulo? É só no seu bairro, Morro Doce? Então, você pode fazer um recorte muito específico. Então, assim, não tem necessidade de falar que você vende para o Brasil inteiro, quando você, por exemplo, não tem capacidade ainda, né? Você não tem escalabilidade suficiente para, por exemplo, ter a logística de mandar para todo o Brasil. Então, hoje eu só consigo mandar para São Paulo. Então, meu público-alvo ele está localizado no estado de São Paulo. Ou então, não, eu tenho um salão de beleza no Morro Doce, o meu público-alvo está no Morro Doce. E a gente pode pensar também que ele pode estar nos bairros arredores, ou num quilômetro, um raio específico, né, da localização do seu estabelecimento, do seu negócio. Então, definir essa segmentação é muito importante, porque aí você vai entender o que de fato você pode fazer para aquele público que tem características específicas. Então, se a gente fosse vender um produto para todo o Brasil, a gente teria que pensar como que esse público-alvo se comporta em relação ao seu produto no outro estado. Você precisa fazer uma pesquisa de mercado e entender, tá, esmalte é muito comprado no Nordeste? Que tipo de cor? Quais são os benefícios que aquele público do Nordeste espera, que aquele público da Bahia espera, que aquele público do Belém do Pará espera? Porque você precisa analisar a entrada do seu produto, do seu serviço nesse mercado e entender se de fato ele faz sentido para o seu negócio. Por exemplo, a gente sabe que tem produtos que são muito vendidos em alguns estados e em outros não. Por exemplo, tem um sabor específico de refrigerante. Então, o Guaraná, uva Fanta é muito vendido em uma parte específica do país, mas em São Paulo nem tanto. Em São Paulo a gente gosta mais de Coca-Cola e de Guaraná. O Guaraná Jesus funciona muito bem em alguns estados do país. Em São Paulo não funciona. Então, para você ter uma maior assertividade em falar com essa pessoa, é necessário você fazer esse recorte, porque senão você não vai estar falando com ninguém. Você vai estar falando para todos, mas não vai estar chegando à pessoa, porque ela não se reconhece nessa linguagem que você está usando, né? Ela não se reconhece no seu serviço, para ela não faz sentido, compreendem? Então, por isso que é importante definir aonde você vai atuar e qual público, onde esse público que você quer atingir está. Se é, como eu disse, num país, no Brasil, se você vai vender para todo o país, se é só num estado, se é só numa região do país, se é só na sua cidade, se é só no seu bairro. E aí a gente vai para o recorte demográfico. Então, qual que é a faixa etária do meu público? Então, meu público-alvo está no bairro do Morro Doce, tem de 20 a 45 anos, eles, no geral, a família é composta por 5 pessoas,
É uma pessoa casada, é uma pessoa solteira, ela tem uma renda de, em média, R$ 2.000 por mês, ela completou o ensino médio ou fez um curso técnico, qual que é a geração dela, se ela é um millennial, se ela é uma geração YZ, qual que é a religião dela, mas entendam, isso é importante de acordo com o seu serviço, né? Então, por exemplo, se eu tenho um produto específico para pessoas de uma determinada religião, faz muito sentido eu entender qual que é a religião da pessoa. Se eu tenho um produto que é específico para uma geração, faz muito sentido eu entender qual que é a geração daquele meu público-alvo, né? Até para você saber como que você pode se comunicar com essas pessoas de forma coerente. Então, orientação sexual também vale, nacionalidade, qual que é a expressão de gênero. Aí, quando a gente vai para o recorte comportamental, qual que é o estilo de vida dessas pessoas, quais são os valores indispensáveis para ela, quais são os interesses que ela tem, quais são os hábitos de consumo. Então, entender quais são os interesses dessa pessoa vai te ajudar, por exemplo, a criar estratégias de como você pode inserir o seu negócio em canais onde essa pessoa consome. Então, eu tenho um produto que é um produto que é um esmalte, como a gente falou anteriormente. Então, essa pessoa tem muito interesse por canais de YouTube que falam sobre moda e beleza. Então, como que eu posso fazer uma parceria com esses YouTubers, com esses influenciadores, para inserir o meu produto naquele canal onde eu sei que o meu consumidor vai estar? Por isso que é tão interessante a gente entender quais são os interesses dessa pessoa, qual que é o estilo de vida dela, que ela costuma fazer. Então, ela é uma pessoa de hábitos saudáveis, ela é uma pessoa que não tem muito tempo para ficar indo até lojas físicas, que ela gosta da praticidade do online. Então, ela consome muito esmalte por mês porque ela tem um negócio próprio. Não, ela não consome tanto porque é só para... Ela é uma consumidora final, ela só compra para ela. Então, assim, se ela vai no numa perfumaria e ela vê uma cor diferente, ela pode se interessar. Ou então o esmalte dela está acabando, ela vai lá comprar. Então é muito importante a gente entender como que é essa rotina dessa pessoa, quais são os hábitos dela, qual que é o estilo de vida dela, quais são os valores. Então ela gosta de produtos veganos, ela gosta de produtos de marcas que tenham essa responsabilidade socioambiental. Então, entender tudo isso vai te ajudar a criar estratégias melhores. E como eu disse, pode parecer que, como que eu vou encaixar isso no meu pequeno negócio? Mas se você entende desde já qual que é o seu público, vai te ajudar a criar estratégias de negócio mais fortes. E não precisa ser um mega estudo a princípio, mas colocar no papel de fato, né, esse recorte e começar a entender. Porque aí, quando a gente analisa, estuda, e coloca no papel tudo que a gente tem em relação ao nosso público, a gente automaticamente vai criar estratégias, a gente vai entender o que a gente pode oferecer, a gente vai pensar qual que é a importância do nosso serviço para essa pessoa, como que eu posso me diferenciar, o que que ele espera e que ninguém ainda fez, o que que ele está esperando assim para as marcas ouvirem, né, e darem para ele, trazer para o mercado. Então, você pode criar promoções, você pode criar estratégias que vão fortalecer o seu negócio. Seja ele um negócio de bairro, um negócio na cidade, um negócio no Brasil inteiro, entendem? E aí, a gente fez aqui um exemplo sobre um recorte de público-alvo, pensando que, nesse caso, eu coloquei aqui que é uma esmalteria. Então, o público-alvo dessa esmalteria são mulheres de 20 a 40 anos, casadas ou solteiras, com ou sem filhos, que moram no Morro Doce, e elas têm uma renda familiar de 1 a 2 salários mínimos. Elas são mulheres independentes, que são muito ligadas ao autocuidado. Nesse caso, a gente colocou aqui no salão mesmo, e pensamos nesse recorte dentro do bairro do Morro Doce, que faz sentido para esse negócio. Então, aqui é só um exemplo para vocês estudarem depois, e quando vocês forem fazer a sua análise de público-alvo, vocês entenderem. E aí, olha só, quando vocês forem fazer essa definição, vocês podem justamente levar em consideração
esse recorte que eu fiz aqui, pensando de fato no seu produto e no seu serviço. Então, você vai pegar e vai colocar no papel onde que esse público mora. Eles moram no Morro Doce, ou então eles moram na cidade de São Paulo, do Rio de Janeiro, ou é numa região específica. Você vai definir qual que é a faixa etária, então o meu produto ou serviço, ele é um produto para pessoas de tal a tal idade. Você vai definir o gênero, vai pensar qual que é o tamanho da família dessa pessoa, qual que é o estado civil dela, qual que é a renda desse público que você quer atingir, qual que é a nacionalidade, qual que é a orientação sexual, qual que é a expressão de gênero dela, quais são os hábitos de consumo, então ela consome muito o seu produto ou serviço, quantas vezes por mês, quantas vezes por semana ela consome. Isso pode ser feito tanto numa pesquisa em rede social, por exemplo, você pode criar uma pesquisa e lançar na rede social se você quiser um estudo mais aprofundado. É possível fazer com empresas de pesquisa, mas para negócios que estão começando ou que ainda não têm muito caixa para fazer esse tipo de investimento, é possível fazer aos poucos, com trabalho de observação, analisando pessoas que consomem de concorrentes algo parecido que estão no seu círculo. É possível fazer através de observação, como eu falei, usar as redes sociais também para fazer essa pesquisa, para você entender esse público, né? Então é só colocar, pega esse recorte que eu coloquei aqui, começa a anotar e a fazer essa pesquisa, colocar no papel para você começar a entender esse público. E aqui vocês podem ver como que fica no final, nessa definição. Como eu falei, esse recorte do segmento de uma parcela da sociedade, o que faz sentido para o seu negócio. E agora a gente vai entender o que é importante a gente levar em consideração quando a gente está criando uma segmentação de público-alvo. Então, a gente precisa compreender, fazer análise de mercado, que a gente falou um pouquinho na aula anterior. Então, se você não viu a aula, eu sugiro que dá uma paradinha depois, assiste a primeira aula, a primeira oficina de redes sociais, que está aqui no canal do YouTube. Entender essa análise de mercado é importante para você entender essa segmentação do seu público-alvo, também vai te ajudar a compreender oportunidades nesse segmento. O que você pode ofertar que ainda não está sendo feito, né? Qual que é a inovação? A gente falou um pouquinho sobre a importância de inovação. Qual que é a inovação que você pode trazer para o seu negócio que vai fazer total diferença para o seu público? Na aula passada, a gente estava falando sobre padaria. Eu comentei com vocês que aqui onde eu moro não tem uma padaria muito gostosa, que só tem uma, e eu não gosto muito do serviço de lá. E se eu quiser comprar um pão de final de semana, que é aquele momento onde a gente está em família, eu preciso ir até o mercado, me deslocar muito, porque aqui na redondeza não tem. E aí eu falei para vocês, como que eu posso, por exemplo, se eu quiser abrir aqui perto de casa uma padaria, como que eu posso me diferenciar do meu concorrente que está 3 ruas acima de mim? Então, eu falei para vocês que, por exemplo, nesse momento, a gente viu uma crescente de negócios que estavam fazendo delivery. Então, o bairro onde eu moro, o lugar onde eu moro, as ruas próximas são, digamos que elas sejam ruas que tem muito morador, que é idoso, que não sai tanto de casa, estava com medo da pandemia. Então, como que eu posso pegar essa parcela do meu público-alvo e, por exemplo, criar essa persona, que é o que a gente vai falar daqui a pouquinho, e inovar e trazer para ele algo que o meu concorrente 2 ruas acima não faz. E eu falei para vocês, eu posso, por exemplo, criar um canal de WhatsApp, né, um grupo de WhatsApp, onde eu posso todos os dias me comunicar com aquela pessoa e levar o pãozinho dela direto para casa dela. E ela não precisa sair de casa para ir até a padaria, não precisa ficar na fila. Então, você entender quem é esse público, o que ele procura, o que ainda não está sendo feito para ele, é muito importante para a gente enxergar oportunidades de negócio. E entender também qual que é o DNA da nossa empresa, do nosso negócio, ajuda também na nossa estratégia de segmentação do público. Então, eu tenho valores específicos. O meu negócio, ele é um negócio que é totalmente vegano. Eu apoio projetos que são assim, que atendem mulheres em situação de vulnerabilidade,
o meu negócio é um negócio inclusivo, então qual que é o meu público-alvo pensando nisso, né? Quais são os valores que o meu público-alvo vai se conectar com o meu negócio, vai se conectar com a minha marca. Então, quando você entende de fato o que é o seu negócio, por que que ele existe, qual dor da parcela da sociedade ele está querendo sanar, né? Qual preocupação que as pessoas sentem que o meu negócio vai suprir, eu consigo fazer uma definição mais detalhada do meu público-alvo. E aí, a gente falou de público-alvo, a gente vai um pouquinho para a persona agora, entender o que é essa persona. A persona, como eu falei para vocês, é esse público mais detalhado. Ele é um perfil semi-fictício, porque a gente vai analisar uma parcela daquele público-alvo. Então, por exemplo, eu falei para vocês agora que se eu abrisse uma padaria aqui na minha região, eu tenho um público-alvo que são pessoas de 18 a 65 anos, que moram aqui no bairro, que tem uma renda familiar de 2 salários mínimos, que tem filhos, que moram com os filhos. Então, assim, quando a gente pensa nisso, nesse público-alvo, eu posso fazer um recorte muito específico da persona que eu quero atingir. Dentro desse público-alvo, qual que é o meu cliente ideal? Então, o meu cliente ideal aqui, pensando que eu tenho diversas idades, é a pessoa idosa. Então é o seu João Carlos, ele é aposentado, ele tem 70 anos, ele mora com a esposa, com uma neta e um cachorro, ele recebe aposentadoria, então a renda familiar dele é composta pela aposentadoria dele, a aposentadoria da esposa dele e, e também o salário da neta dele que mora com os dois hoje. Então, o seu João Carlos, ele não se sente confortável para sair e caminhar até a padaria todos os dias, porque devido à pandemia, ele está receoso de ficar doente. Então, essa é a persona do seu João Carlos. Ele tem hábitos específicos, então, ele gosta de assistir o futebol dele, ele não é muito ligado no Instagram, Facebook, mas ele usa muito o WhatsApp para se comunicar com a família. Então, uma forma de eu me comunicar com o seu João Carlos seria, de fato, me comunicar com ele através de WhatsApp. O seu João Carlos, ele faz uma caminhada matinal bem cedo, porque ele mora perto do parque, então ele vai com a esposa dele, com o cachorro, faz uma caminhadinha de manhã todos os dias. Ele não se sente confortável para ir ainda em espaços muito públicos, onde tem muita gente. Então, quando ele sai com a esposa dele, ele vai de máscara, ele leva o cachorro, eles passeiam aos arredores, eles saem cedinho para não ter muita gente na rua. O seu João Carlos, ele assiste muita TV, ele está tentando, a neta dele está mostrando para ele um pouquinho sobre rede social, mas ele acaba não tendo muita paciência. Então, ele realmente, como eu falei, usa mais o WhatsApp para se comunicar. Então, entender essa parcela, né, essa especificidade da persona, você consegue criar uma estratégia de comunicação mais alinhada a essas pessoas. Então, se eu sei tudo isso do seu João Carlos, como que eu posso fazer para entregar um serviço melhor para ele, para me comunicar melhor com ele? Qual linguagem que eu vou falar com o seu João Carlos? Sabendo que eu tenho uma padaria aqui, é interessante eu mandar um panfletinho para o seu João Carlos, ao invés de fazer um anúncio no Instagram, né? Então, eu vou lá, entrego um panfletinho para ele, ou então mando no WhatsApp dele o cardápio da padaria, com os valores, falando que a gente entrega, que a gente vai entregar no horário específico. Então, o seu João Carlos, ele toma café da manhã sempre às 7 horas da manhã, às 5 horas da tarde, ele toma o cafezinho da tarde dele, antes de dormir, ele come por volta de umas 9 horas da noite. Então, quais são os hábitos do seu João Carlos que eu posso utilizar para vender melhor para ele, para me comunicar melhor com ele, para criar essa relação, né? Porque, como eu disse, as marcas, elas precisam se relacionar. Elas não precisam só vender para os seus clientes, elas precisam entender quem são esses clientes, se relacionar melhor com eles.
Porque grupos se formam justamente, como eu disse, e como eu sempre venho batendo na tecla, por afinidades, né? Se eu não conheço quem é você, eu não consigo me comunicar com você. E a gente não vai ter nenhuma relação, porque você fala A, eu falo B. A gente é de geração diferente, a gente não tem os mesmos hábitos, então esse relacionamento está fadado ao fracasso, né? Então, por isso que é tão importante a gente entender, primeiro, quem é esse público-alvo, que aí se vocês forem ver, vou até voltar um pouquinho no começo, não sei se vocês perceberam aqui, esse público-alvo pensa que ele é essa segmentação maior. E essa persona, ela é justamente um pedacinho específico, uma categoria, um recorte desse público-alvo muito específico, né? Então, o público-alvo ele é mais abrangente e persona é mais segmentado, porque justamente a gente vai entender outros comportamentos que a gente não entende no público-alvo, como hábito de compra, como rotina, como dores, o que que essa pessoa sente falta, como que eu posso agregar na vida dela. Então, a gente vai entender como se a gente estivesse conhecendo um amigo melhor. Então, eu vi uma pessoa assim de vista. Olhando para ela, eu sei que ela tem uma idade específica, eu ouvi dizer que ela ganha de tanto a tanto, que ela trabalha com enfermagem, que ela trabalha com publicidade, por exemplo. Mas quando eu vou conhecendo melhor essa pessoa, eu sei que todo dia de manhã ela vai fazer caminhada, eu sei que ela não compra produtos que fazem testes em animais, porque ela carrega como crença é, essa, essa preocupação de consumo consciente, ela valoriza mulheres empreendedoras, então eu não consigo de longe saber de fato quem é aquela pessoa. Então, é exatamente esse o conceito que a gente precisa para entender público-alvo e persona. Público-alvo é aquela pessoa conhecida, que eu sei mais ou menos da vida dela, que eu entendo qual que é o segmento que ela faz parte, mas quando a gente vai se aproximando, eu entendo muito melhor quem ela é, o que ela busca, quais são os sonhos, quais são os desafios que ela enfrenta, quais são as crenças, o que que ela gosta de fazer, o que que ela não gosta. Quando ela procura um produto específico, o que que ela busca encontrar, que tipo de facilidade ela busca encontrar. Então, eu estou conhecendo melhor essa pessoa. E eu consigo me comunicar muito melhor com ela, como um amigo, como alguém próximo, como alguém que tem afinidade com ela. E a gente cria uma relação por conta disso. A gente não consegue se relacionar com aquela pessoa que está distante, né? Também. Então, o público-alvo e a persona são importantes de acordo com a nossa estratégia. Então, quando a gente está criando essa estratégia inicial, é importante eu ter uma segmentação de mercado, entender para quem eu estou falando, qual que é a parcelinha da sociedade que me cabe. Mas quando eu vou me comunicar mais precisamente, mais pessoalmente com aquela pessoa, entender quem é a persona ou as personas, porque a gente pode ter personas diferentes, né? Então, eu posso ter o seu João Carlos, que consome de um jeito específico, que é a minha persona, que é esse aposentado, mas eu posso ter a Mariana, que é uma pessoa que sai de manhã para trabalhar, e ela só sai de manhã para trabalhar se ela tomar o cafezinho dela. Então, ela vai até a padaria, compra o pão, ou às vezes não, ela gosta de tomar café na padaria, porque o ponto de ônibus que ela pega para ir para o trabalho é perto da padaria. Então, já tem outra persona diferente. Então, a gente não precisa especificamente criar uma persona só e atacar direto nessa pessoa e só nela. A diferença é que se eu tenho, por exemplo, duas pessoas, que é o seu João Carlos, que tem hábitos de consumo, que é essa pessoa que não está saindo de casa, que eu vou ter que conversar com ela por WhatsApp, que eu vou ter que entregar o pãozinho para ela, então eu tenho uma estratégia de comunicação. A Mariana, que vai trabalhar, que é essa pessoa que não pode ficar em casa nesse momento, porque ela trabalha em shopping, então, o ponto de ônibus que ela pega para ir para o trabalho é perto da padaria, então, geralmente, como ela faz faculdade à noite, ela chega em casa muito tarde, porque ela tem que se deslocar da faculdade, ir para casa, se a gente chega em casa por volta da meia-noite, e aí ela tem que fazer comida para levar no dia seguinte, e muitas vezes ela se atrasa para ir para o trabalho. E como ela não pode perder esse tempo de ir na padaria, comprar pão, voltar para casa, tomar café, muitas vezes na semana ela toma café direto na padaria, né? Então, para Mariana,
eu tenho outra estratégia de comunicação. E eu posso criar também outras especificidades para atender melhor a Mariana. Então, por exemplo, eu sei que tem muitas Marianas que moram aqui perto que fazem isso, que às vezes compram um pão e vai comendo para o trabalho, vai comendo no ponto de ônibus. Então, eu posso criar uma parte específica, um caixa rápido para pessoas que estão com essa pressa, com essa urgência de ir para o trabalho. Eu posso, de repente, criar um espaço de café dentro desse espaço, um espaço pequenininho, onde a pessoa consiga tomar o seu café ali, ser atendida com agilidade para poder pegar o ônibus. Então, eu posso criar estratégias que vão auxiliar o meu negócio, mas que se relacionam com a persona Mariana, mas que não vão se relacionar com a persona do seu João Carlos, porque o seu João Carlos ele não vai tomar café na padaria. Talvez, quando a pandemia acabar, ele vá tomar um café na padaria de final de semana, por exemplo, que é o momento onde ele encontra os amigos dele, ou ele vai na padaria à noite para ver o jogo, porque ele se encontra, aí de repente o seu João Carlos gosta de tomar uma cervejinha, né, junto com os amigos, então já tem outra estratégia também de comunicação para o seu João Carlos. Então, não é necessário a gente visar só numa persona, a gente pode criar mais de uma persona, mas o que é importante a gente lembrar é que para cada uma dessas pessoas, dessas personas, a gente tem uma estratégia específica, porque a gente precisa se relacionar com ela, a gente precisa se comunicar com ela, e precisa fazer sentido, porque se não fizer sentido, ela não vai entender o que a gente está falando, e a gente vai estar falando para ninguém ouvir, como eu disse lá atrás. Então, por isso que eu falo, o público-alvo é esse segmento maior, e faz muito sentido dentro da estratégia de negócio, e a persona, quando a gente vai fazer alinhamento de comunicação, faz muito sentido também, porque a gente vai alinhar essa comunicação e falar para outra pessoa de forma coerente. Então, vamos voltar lá onde a gente está. A gente estava, por que criar uma persona? Acho que eu já respondi um pouquinho. Então, uma persona bem definida é uma grande aliada da estratégia de comunicação do seu negócio, ajuda a gerar conexão com o seu público-alvo e aproximar ele de você. Então, a gente já falou um pouquinho disso. Então, em linhas gerais, a persona, ela ajuda a entender quem de fato é o seu público, aquele consumidor ideal. E aí eu coloquei uma provocação aqui, né? Que todo mundo quer ter um cliente que é fiel, mas a gente não se casa com alguém que a gente não entende, com alguém que não entende a gente. Então, eu quero que essa pessoa consuma minha marca, que essa pessoa consuma meu serviço, mas eu não entendo ela. Eu não entendo as necessidades dela, eu não entendo quais são as dores dela, eu não entendo o que ela procura no serviço como o meu. Eu não sei me relacionar com ela, porque eu não sei quem ela é. Então, dificilmente a gente vai ter um cliente fiel, né? Então, por isso que é tão importante a gente entender com quem a gente está falando. Por mais que a gente tenha uma marca, um negócio, a gente se relaciona. Antes de existir uma marca, existem pessoas, e pessoas se relacionam, né? A gente não está se relacionando com um robô, com uma máquina. A gente está falando com pessoas que têm sonhos, com pessoas que têm vontades, desejos, que têm medos, que são diferentes, que têm especificidades. Então, a gente precisa entender, principalmente, a gente vai falar sobre isso em rede social, que pessoas querem se relacionar com pessoas, né? Então, quando a gente é humano, quando a gente entende quem é esse público, o que ele busca, a gente consegue, de fato, ser essa marca que entende, que é próximo, e isso gera conexão. Então, em linhas gerais, a persona, como eu disse, vai ajudar a entender quem é de fato o seu público, esse cliente ideal, vai te ajudar a entender o que ele busca em serviços e produtos como o seu. Então, quando eu vou comprar pão, o que eu espero de um pão? Eu espero que seja um pão macio, eu espero que seja um pão crocante, eu espero que seja um atendimento rápido, que não tenha filas longas, eu espero que tenha um espaço para eu tomar café, ou eu espero que essa marca faça a entrega de pão na minha casa quentinho, eu espero por pão fresquinho, sentir aquele cheirinho de pão que acabou de sair do forno. Então, quais são as dores dessa pessoa, dessa persona? A Mariana, a gente viu que ela não tem tempo. Ela chega da faculdade, meia-noite, tem que fazer comida para levar no dia seguinte. Muitas vezes ela sai atrasada justamente por conta dessa vida tão corrida. Então, ela muitas vezes
acaba saindo de casa, passando na padaria que é em frente ao ponto de ônibus que ela usa para ir para o trabalho, e ela compra um pão de queijo ali na padaria e vai comendo. Mas se de repente tivesse uma partezinha de café, ela até pararia para tomar um café antes, né? Porque ela gosta do pão da padaria, porque é justamente em frente ao ponto de ônibus dela, então ela consegue parar ali uns minutinhos para tomar café. O seu João Carlos, eu sei que ele gosta de receber o pão dele em casa, porque ele tá com medo de sair de casa nesse momento. Então, entender a persona vai te ajudar a entender quais são as dores. E você sabendo quais são as dores, né, quais são as preocupações dessas pessoas, você vai justamente criar estratégias para suprir, né? Para atender essa pessoa de verdade, para mostrar para ela que você entende o que ela precisa e que você está ali para oferecer para ela o que ela precisa. Entender a persona vai te ajudar a saber quais são os melhores canais de comunicação para você se relacionar. Então, com o seu João Carlos, eu preciso, de repente, mandar um panfletinho para ele, eu preciso mandar um WhatsApp para ele, porque ele não acessa muito redes sociais. Para Mariana, de repente, eu posso me comunicar com ela através de outros canais. Eu posso fazer uma estratégia de divulgação e colocar que a gente agora tem um espaço para café e posso mandar para ela, de repente, por WhatsApp também, mas eu posso me relacionar com ela pelo Instagram, eu posso criar uma lista de comunicação para ela sempre receber as novidades, eu posso criar um clube de desconto para ela, porque ela consome sempre. Então, a gente vai entender as dores, como solucionar essas dores e onde eu posso me comunicar com essa pessoa, onde que ela está. Faz sentido eu criar um TikTok para falar com o seu João Carlos? Será que ele usa TikTok? Faz sentido eu criar um... mandar panfleto para Mariana que está fora de casa o dia inteiro, ela nem vai ver esse panfleto? Não faz sentido. Então, a gente entendendo quem são essas pessoas, a gente vai entender como que a gente se comunica, por onde que a gente fala, como que a gente atinge essa pessoa. Então, de repente, eu faço um treinamento com os meus funcionários e para Mariana, eu tenho um voucher, um cupom de desconto ou um passaporte do café da manhã, onde ela vai preenchendo, vai carimbando, e quando chegar em 10 carimbos, ela ganha um café da manhã grátis, ela ganha alguma coisa, né? Um clube de benefícios para pessoas como a Mariana. E tudo isso só é possível se a gente entende o que a Mariana quer. Qual que é o problema da Mariana, né? Qual que é a rotina dela que eu posso, de repente, ajudar a amenizar o problema dela? Ah, a Mariana, tadinha, vai sem tomar café da manhã muitas vezes, porque ela não consegue, ela não tem tempo. Então, como que eu posso ajudar a Mariana? Eu só vou saber disso se eu entender o que ela quer. E aí, essas oportunidades de negócio, né? Como a gente estava falando aqui, e antecipar essas necessidades da Mariana, do seu João Carlos, é que geram essa conexão. Então, quando a Mariana pensar numa padaria, que ela se sente entendida, que ela se sente acolhida, que as necessidades dela são ouvidas, ela vai pensar na sua padaria, ela não vai pensar na outra padaria. Nossa, o atendimento da padaria que eu vou aqui em frente ao meu ponto de ônibus é ótimo. Ah, o pão de lá é excelente. A Mariana, inclusive, pode virar uma influenciadora para os vizinhos dela. Não, você nunca foi na padaria? Ou então, meu, você está indo trabalhar sem tomar café? Vamos tomar um café na padaria que eu vou? Ela pode se tornar uma vendedora, né, da sua marca para as outras pessoas. A gente sabe que o marketing boca a boca funciona muito bem. Indicação. Quando a gente pensa, por exemplo, em quantas pessoas confiam em influenciadoras, em blogueiras, em youtubers para comprar produtos, porque a gente entende que esse marketing boca a boca é muito forte. Nesse caso, a gente confia que uma outra pessoa que testou aquele produto está dizendo para você, olha, compra porque eu usei, é muito bom, faz muito sentido e tem muita força ainda de mercado. Então, se a gente entende Mariana, se a gente entende São João Carlos, provavelmente ele vai divulgar sua marca para os vizinhos dele e vai fazer o seu negócio crescer ainda mais. Então, veja só, né? Como que a gente ganha nessa jogada de entender as pessoas, né? De se relacionar com pessoas e de ouvir o que as pessoas precisam. É um ganho gigantesco e só faz bem para o seu negócio e só torna o seu negócio cada vez mais humano, cada vez mais direto, cada vez mais conectado com as pessoas, com os propósitos das pessoas e com o mundo. E é isso que a gente precisa entender. A gente não é, nossa marca não é só uma máquina de vendas, né? Nossa marca não é só é,
uma empresa que entrega produtos, né? Ela entrega sonhos, ela entrega necessidades supridas, né? Ela entrega muito mais do que o produto que vai na caixa ou do que o serviço que a pessoa consome. Ela entrega muito mais, porque ela tem valores, ela tem crenças, ela sabe porque ela existe, ela tem um propósito de existir. Quando a gente pensa no projeto do coletivo Código da Arte, das Mães do Morro, que lindo que é esse projeto, qual que é o propósito dele, né? Como ele entende as pessoas que moram, as mulheres principalmente, que precisam desse empoderamento econômico, como que eles entendem essas pessoas, elas entendem essas pessoas e justamente criam ferramentas, criam esses projetos para suprir a necessidade dessas mulheres que precisam se empoderar financeiramente, que precisam levar sustento para casa. Então, negócios projetos, marcas, não são só venda, são relações, e relações são construídas, e precisam ser construídas em bases sólidas, senão a gente não tem razão de existir, senão a gente não se conecta com o outro, né? E eu falei muito sobre isso na aula anterior que vocês podem ver, então acho que vou repetir de novo, se você não viu a aula anterior, tem que ir lá, clicar, entrar no YouTube do Código da Arte, procurar o videozinho, assistir a primeira aula, porque ela é muito rica, e a gente fala justamente sobre criação de marcas, né? Sobre gestão de marcas também, sobre entender o mercado. Eu até falo um pouco em linhas gerais sobre a importância de público-alvo, então é uma aula muito importante para a gente continuar esse ciclo de oficinas, né? A gente está na segunda, temos mais 4 ainda pela frente. Então, sigam esse caminho certinho, que na próxima aula vai fazer muito mais sentido para vocês as coisas que vamos falar. Inclusive, vai ser uma aula muito mais mão na massa, né? Muito mais colocar a mão e fazer, tá bom? Então, como criar uma persona? A gente tem que fugir dos achismos. A gente não pode só imaginar como que seria. A gente tem que entender que esse público-alvo, ele tem especificidades, e para isso a gente precisa fazer, de repente, uma pesquisa. Pode ser uma pesquisa através de rede social, da sua empresa, você já tem uma rede social, então você pegar algumas pessoas que são mais engajadas e fazer algumas perguntas para elas, entender quais são os hábitos dela. Eu vou mostrar para vocês algumas perguntas importantes. Ou você pode usar o seu círculo de pessoas que consomem marcas que vendam produtos ou serviços similares aos seus, ou você pode buscar por clientes dentro da sua base de clientes que são fiéis à sua marca, que são pessoas que sempre compram da sua marca. Então, existem essas formas de a gente fazer pesquisas básicas, onde, assim, obviamente, uma empresa que vai fazer isso, que é especializada em fazer isso, ela vai fazer com uma experiência diferente, né? Com um aprendizado diferente, mas a gente pode fazer, né? E eu estou dando bases, né, para a gente conseguir fazer isso sem precisar de uma empresa neste primeiro momento, se você está começando a sua marca. É algo inicial? Mas a gente consegue já tirar grandes insights, né? Grandes entendimentos sobre essa persona, já com esse básico que a gente está vendo aqui. Então, é possível você fazer, criar uma pesquisa e mandar para o WhatsApp, de repente você pega essas pessoas mais engajadas, cria um grupo, uma dinâmica, e você pode oferecer também um benefício por ela estar te ajudando também nesse processo de entendimento desse cliente ideal. E aí você pode ver como que eu posso, de repente, fazer uma pesquisa onde essa pessoa se sinta mais à vontade, quais perguntas que eu posso fazer para ela que faz sentido. Então, tudo isso você pode analisar. E você pode fazer um formulário, você pode fazer uma dinâmica, você pode criar estratégias para justamente extrair o máximo de informações para você ter uma persona bem rica e bem concisa. E, como eu falei, você pode também buscar, se você está começando um negócio, não tem rede social, não tem uma carteira de clientes, busca no seu círculo pessoas que consomem produtos ou serviços que são similares ao seu e tenta entender o que essa pessoa busca, né? O que ela anseia, quais são as dores dela, quais são os sonhos dela, qual que é a rotina dela, qual que é a faixa etária dela, qual que é a idade dela, na verdade, né? Porque faixa etária a gente pensa no público-alvo e a gente pensa em idade específica para essa persona. Ou você pode buscar pessoas que sempre vão à sua loja e fazer uma pesquisa com elas. A gente está bem calor hoje.
Então, como criar uma persona? Vamos lá. Você precisa fazer essa pesquisa ou observação, essas análises. Você pode pensar em idade, gênero, formação, composição familiar, poder aquisitivo, quanto que essa pessoa ganha, quais são os sonhos dela, quais são os medos que elas têm, quais são as crenças, quais são os interesses dela, hobbies, rotina, canais, mídias que consome, quem que influencia a compra dela? Quais são os hábitos de compra? O que que ela busca quando ela vai consumir um produto ou um serviço como o seu? Por que que ela escolheu ou escolheria a sua marca? O que que você traz de benefício para ela? Quais são as frustrações que ela tem quando ela vai consumir um produto ou um serviço como o seu? Que tipo de conteúdo que interessa para ela quando ela vai comprar um produto ou serviço como o seu? Então, quando a gente pensa aqui nesse exemplo da padaria, e eu vou dar um outro exemplo para vocês que é da esmalteria daqui a pouquinho. Então, vamos pensar na Mariana. A Mariana, ela tem 25 anos, ela mora com a mãe dela, com o pai dela, ela ganha um salário mínimo. A Mariana a Mariana está fazendo faculdade porque ela quer ser enfermeira. Ela tem uma rotina de chegar muito tarde em casa, não ter muito tempo para tomar café da manhã, muitas vezes ela sai sem tomar café. Ela sempre, todos os dias, acaba indo e comprando um pão de queijo, ou às vezes ela sai sem tomar café, e aí ela não dá tempo dela passar nem na padaria para comprar o pão de queijo. Ela busca, quando ela vai comprar um pão, um pãozinho quente, um serviço ágil, porque ela não tem muito tempo. A frustração dela quando ela vai consumir um produto como o seu é o pão tá frio, ou o pão de queijo tá duro, ou o atendimento ser demorado, ou não ter uma embalagem legal para ela levar. Então, a gente vai entendendo de fato quem é a Mariana, né? Quem é essa persona, para a gente criar uma estratégia de comunicação direcionada para ela. Então, vocês podem usar aqui dessas perguntas, desses insights, justamente para fazer a sua pesquisa com esse cliente, né? Que seria o cliente mais engajado nas suas redes sociais, ou pessoas que estão no seu círculo que consomem produtos ou serviços similares ao seu, ou então aquele cliente que sempre vai na sua padaria fazer uma pesquisa com ele, entender como que você vai extrair essas informações dele, se você vai fazer um formulário, se você vai ter uma conversa com ele, se você vai só observar o hábito de consumo dele, só observar mais ou menos o dia a dia dele. Então, como que você vai extrair essas informações para criar essa persona rica? Aqui eu criei mais ou menos uma base, né, para vocês usarem para a persona de vocês. E vocês podem colocar outras questões, outros direcionamentos que também são interessantes. Aqui a gente tem espaço para foto, nome, idade, profissão, composição familiar, orientação sexual, expressão de gênero, localização, qual que é a rotina da pessoa, qual que é a história de vida dela, quais são os interesses dela, do que ela precisa, quais são os medos ou os desafios, né? O que que ela, quais são os obstáculos dela quando ela vai comprar algo que é parecido com o que você vende, quais são as atividades que ela executa no dia a dia dela, quais são os hábitos de consumo dela em relação a esse serviço, a esse produto, quem que influencia a compra dela. Então, a Mariana, quem influencia a compra dela geralmente são as amigas que moram no mesmo bairro que ela. O seu o seu João Carlos, que influencia, é a neta dele, que sai mais de casa, ela acaba influenciando, inclusive ela que tenta mostrar para ele algumas coisas de rede social e tal. Então, entender quem que influencia a compra dessa pessoa. Vamos lá. E aí eu criei aqui uma persona fictícia para vocês, que é a Andrea, que a Andrea, ela tem 25 anos, ela é jornalista e articuladora sociocultural. A Andrea mora com a mãe dela, com a avó e com um cachorro idoso, que se chama Deco. A Andrea, ela é a primeira mulher, a primeira pessoa da família dela, na verdade, com ensino superior completo. Ela é filha e neta de mulheres trabalhadoras e mãe solo. A avó dela cuidou da mãe e dos tios dela sozinha, a mãe dela cuidou dela sozinha, e ela valoriza muito as raízes e luta diariamente pelo empoderamento econômico das mulheres, principalmente as mulheres do bairro dela. A Andrea trabalha hoje como assessora de imprensa, ela trabalha longe do seu bairro e ela possui uma rotina bem corrida,
entre o seu emprego fixo, os freelas, né, os trabalhos que ela pega para complementar a renda e o trabalho social que ela faz no grupo que ela atua dentro do bairro. De segunda a sexta, ela sai de casa bem cedinho, 6:30 da manhã, ela pega 2 ônibus para chegar no trabalho dela e esse é um trajeto de 1h20. Ela frequenta 4 vezes por semana o coletivo cultural, que ela faz parte, organiza uma vez por mês eventos no bairro dela, como shows, oficinas, cinema na praça, e ela pega sempre um trabalho extra para complementar a renda dela. E mesmo a Andrea passando muito tempo fora do bairro, ela sempre dá prioridade para comprar produtos ou serviços dentro do bairro dela, porque isso ajuda a fortalecer a economia local. Ela é muito ligada ao autocuidado, ela é essa mulher empoderada. A Andrea faz yoga uma vez por semana no projeto do bairro onde ela mora. Ela vai ao salão pelo menos uma vez por mês, seja para fazer as unhas, ou ajustar ou mudar o corte de cabelo. A Andréia é grande influenciadora da família dela e do círculo de amizade dela. E muitas vezes ela acaba levando a mãe dela para fazer atividade junto com ela. Ela influencia também essas outras pessoas. Para comprar, ela é muito influenciada, ela escuta muito as dicas de pessoas que estão nesse círculo, né, de convivência dela. Então, são as pessoas do projeto, do coletivo, as pessoas que as vizinhas dela, que são amigas. E a Andrea só faz compra, na maioria das vezes, com propósito, porque ela acha que é muito importante saber quem são essas marcas que ela consome, saber um pouco da história, saber o posicionamento, se está de acordo com os valores dela, entender qual que é a origem. E ela sempre busca uma solução para cuidar da beleza quando ela escuta uma recomendação de pessoas próximas do coletivo. Então, essa é a nossa persona, Andrea. E agora, a gente está chegando no finalzinho dessa oficina e eu queria deixar vocês muito à vontade para entrar em contato comigo, para de repente deixar suas dúvidas aqui nos comentários desse vídeo, ou então deixar suas dúvidas lá no Instagram do Código da Arte ou do Projeto Mães do Morro, para a gente, de fato, ter uma aula, né, uma oficina que tire todas as dúvidas de vocês. Então, assim, se ficou com alguma dúvida, manda uma mensagem, deixa o seu comentário no vídeo, vai lá, fortalece o Instagram do coletivo e saia dessa aula, né, dessa oficina preparada para justamente seguir nesse circuito que a gente vai ter de mais 4 aulas. Então, para finalizar, a gente entendeu que público-alvo é esse segmento, né, essa parcela maior da sociedade, e que persona é esse recorte bem específico, né, onde a gente pode ter várias personas, mas a gente vai ter uma estratégia direcionada para se relacionar com essa pessoa de forma mais direta. Então, basicamente, esse é um dos as principais diferenças. O público-alvo, ele é para uma estratégia específica, para você entender o segmento de mercado, para você entender o seu posicionamento, como que você chega até essas pessoas, como que o seu produto funciona em questão logística, eu consigo mandar para todo o Brasil, essa pessoa mora no meu estado, mora na minha cidade. E a persona a gente vai usar muito em estratégia de comunicação e ajuda também a gente enxergar oportunidades de mercado para atender essas pessoas e criar uma comunicação mais direta, mais pessoal, mais que entrega mais valor, né? Que se conecta de fato com o nosso público. Então, agora é a vez de vocês. Coloquem no papel quem que é esse público-alvo do seu negócio, quem que é essa persona, façam essa pesquisa nas redes sociais, usem muito esse material que a gente tem aqui em aula, que vai ficar disponível para vocês, basta vocês mandarem mensagem no Instagram do Código da Arte ou do Projeto Mães do Morro, falando quero o material da oficina de redes sociais, vocês vão receber em PDF, e façam esse trabalho, coloquem a mão na massa, comecem a fazer. Né? O importante, como eu disse na aula anterior, é a gente começar. E a gente começar faz muita diferença, e fazer com o que a gente tem, com as ferramentas que a gente tem hoje, fazer o nosso melhor, né? Colocar o negócio para andar. A gente sabe que os negócios não criam, né, uma grandeza e expansão do dia para a noite, e é uma construção, mas essa construção, ela é muito forte quando a gente se planeja,
Por isso que é importante a gente falar sobre tudo isso que a gente tem falado nessas 2 últimas oficinas. E agora, falando um pouquinho para vocês de como serão as próximas 4 oficinas, no dia 3, a gente vai falar sobre rede social, arte e conteúdo e como que essa persona que a gente estudou hoje pode orientar a criação de conteúdos mais atrativos para esse nosso público, esse nosso cliente ideal. Na oficina, dia 4, a gente vai falar sobre planejamento de rede social, porque a gente sabe que empreendedor tem que fazer tudo. Tem que fazer o financeiro, tem que fazer a logística, tem que ver estoque, tem que vender, tem que se comunicar. Então, como que a gente pode otimizar o nosso tempo para se relacionar e se comunicar com esse cliente ideal, com esse público-alvo, com essa persona, mas de uma forma ágil, que a gente não tenha que perder tantas horas do nosso dia para isso. No dia 5, a gente vai, de fato, criar a rede social, a gente vai colocar a mão na massa, eu vou mostrar para vocês um exemplo de como criar um Instagram atrativo, como que a gente pode usar dessa ferramenta para divulgar o nosso serviço, ou para se relacionar com o nosso público e para vender também. E no último dia a gente vai falar sobre concorrência, né? A importância da gente entender quem faz igual, faz semelhante a gente, onde que essa pessoa está se destacando, quais são os pontos que ela não se destaca tanto e que eu poderia ter uma oportunidade de crescer, qual a importância da gente aprender com quem já faz, e a gente também vai falar muito sobre venda, como vender na internet, como usar esses canais para vender o nosso serviço, mas sem deixar de se relacionar com as pessoas, porque isso é muito importante. Então, por hoje é isso. Foi muito bom ter vocês aqui comigo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa oficina, desse segundo dia da oficina de redes sociais. A gente está nesse processo de entender a fundo, e eu quero justamente começar do começo e fazer a gente compreender todos esses passos até a gente chegar na criação da rede social. Se vocês tiverem dúvidas, não fiquem com dúvidas, eu vou responder a todos. Deixem os comentários aqui no vídeo, ou então mandem os seus comentários no post do Instagram dessa oficina, deixem lá suas dúvidas que eu vou responder todo mundo, tá bom? Seja por mensagem ou seja na próxima oficina, que acontece no mês que vem. Então, por hoje é isso. Muito obrigada. Vejam os outros vídeos, vejam as outras oficinas que estão rolando de gestão de negócios. Está rolando também oficina de educação financeira. Então, fiquem sempre de olho nos canais, nas redes sociais do Código da Arte. Tem um arroba aqui para vocês procurarem, tanto do meu Instagram, quanto do coletivo Código da Arte, quanto do projeto. Sigam a gente lá, fortaleçam o projeto, e é isso, indiquem para os amigos, para as amigas, e vamos todo mundo aprender cada vez mais e colocar esse negócio para funcionar e para crescer, tá bom? Beijo, muito obrigada, a gente se vê na próxima oficina.